Você quer ser rico? Quer prosperar de verdade, ter liberdade financeira, viver com abundância? Então escute com atenção, porque Bob Proctor sempre disse uma verdade que poucos estão prontos para aceitar. A riqueza começa na mente, não na conta bancária, não no salário, não no mercado, não nos investimentos. Tudo o que você experimenta no mundo físico é reflexo do que você acredita ser verdade no seu mundo interno. Se sua mente está programada para a escassez, você pode trabalhar duro a vida inteira, e ainda assim nunca vai sentir que tem o suficiente. Mas se você reprogramar a sua mente para a riqueza, a vida começa a mudar, naturalmente. E o que é reprogramar? É substituir os padrões mentais, crenças e emoções que você absorveu ao longo da vida e que te mantém preso a um modelo de escassez. Bob dizia: você não é pobre porque quer. Você é pobre porque foi programado para ser assim. Essa frase assusta, mas também liberta. Porque se o problema é programação, a solução é reprogramação. Pense, quantas vezes você ouviu, ainda pequeno: dinheiro não nasce em árvore. Não se pode ter tudo na vida. Rico é tudo desonesto. Você tem que escolher entre ser feliz ou ser rico. Dinheiro é suado, é sacrifício, é sofrimento. Essas frases não foram apenas palavras. Elas foram downloads mentais. Elas se alojaram no seu subconsciente. E agora elas controlam sem que você perceba como você lida com o dinheiro. Quanto você aceita receber. Como você gasta. Como você atrai ou repele a abundância. A maioria das pessoas quer enriquecer, mas ao mesmo tempo, tem medo de ser rica, ou culpa, ou vergonha. Querem dinheiro, mas dizem que dinheiro é sujo. Querem liberdade, mas acham que trabalhar duro é virtude. Isso é conflito interno. E onde há conflito, não há fluidez. Bob Proctor ensinava que o subconsciente é como um jardim. Tudo o que você plantar nele vai crescer. Mas o que a maioria faz? Planta medo, dúvida, escassez, inveja, vitimismo. E depois se pergunta: por que minha vida financeira não muda? Mas agora você sabe. A sua mente está refletindo aquilo que você alimentou nela por anos. E a única forma de mudar isso é plantar algo novo. A reprogramação começa por entender que riqueza não é um número. Riqueza é uma frequência. Você não se torna rico quando ganha mais. Você se torna rico quando começa a pensar, sentir e agir como uma pessoa rica. Isso é o que Bob chamava de paradigma da riqueza. Pessoas ricas, com a mente realmente próspera, pensam diferente. Elas enxergam oportunidades onde os outros veem riscos, valorizam o tempo mais do que o dinheiro, sabem investir em si mesmas, entendem que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Acreditam que sempre há mais, nunca que está faltando. Estão sempre em expansão, aprendizado, evolução. E sabe o que mais? Elas não têm medo de perder. Porque sabem que a fonte da riqueza não está fora, está dentro. Então, como você instala esse novo padrão? Bob deixava claro: não existe pílula mágica. Não existe segredo escondido. Existe decisão, repetição e persistência. Vamos falar disso. Passo 1. A decisão. Você precisa decidir, com força emocional, que não vai mais aceitar viver no paradigma da escassez. A decisão precisa ser firme. Não é apenas um desejo. É um compromisso consigo mesmo. Escreva: eu decido ser rico. Eu decido pensar como uma mente próspera. Eu decido reprogramar minha mente. Ler isso uma vez não muda nada. Mas ler isso todo dia, sentindo, acreditando, repassando no seu corpo, muda tudo. Passo 2. A repetição. O subconsciente muda por repetição. Quanto mais você repete uma nova verdade, mais ela se torna realidade mental. Use afirmações. Sou um ímã para o dinheiro. O dinheiro vem até mim com facilidade e alegria. Sou próspero por natureza. Use visualizações. Veja-se vivendo com liberdade financeira. Imagine seu estilo de vida, seu impacto, sua paz. Leia livros de prosperidade todos os dias.
Afaste-se de quem vive reclamando da vida. A repetição cria novas trilhas mentais. Passo 3. A ação alinhada. Você não vai esperar a riqueza chegar. Você vai agir como quem já é rico por dentro. Você vai investir em si mesmo. Vai parar de pensar pequeno. Vai tomar decisões com base no futuro que deseja, não no medo do presente. Vai sair do piloto automático e começar a criar. Essa nova postura, com o tempo, muda seus resultados. Lembre-se, riqueza não é só dinheiro. Riqueza é liberdade, é tempo, é saúde, é clareza, é energia, é paz. Quando você muda seu paradigma, tudo melhora. Seu humor muda. Seu sono melhora. Suas decisões ficam mais sábias. Seu corpo vibra diferente. As pessoas à sua volta sentem. As oportunidades aparecem. Porque agora, você está vibrando como alguém que já vive a riqueza. Bob Proctor viveu isso, ensinou isso, transformou vidas no mundo todo com isso. E agora chegou a sua vez. Você pode continuar reagindo à vida, preso ao velho padrão, ou pode escolher se tornar criador da sua própria prosperidade. Você não precisa saber o como, precisa apenas começar. Porque quando a mente muda, o universo responde. Mude sua mente e o dinheiro virá. Porque o dinheiro é apenas um reflexo do seu nível de consciência. A Bob Proctor. Você já entendeu que a riqueza verdadeira não começa na sua conta bancária, começa na sua mente. Mas saber disso não é suficiente. A pergunta real é: como transformar essa consciência em resultado prático? Bob Proctor dizia que a reprogramação mental é como instalar um novo sistema operacional no seu cérebro. Se você continua com as mesmas crenças antigas, não importa quantos aplicativos novos você instale, cursos, oportunidades, negócios, o sistema antigo vai sempre limitar o que você pode fazer. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Você não recebe o que quer, recebe o que você é. E o que você é definido pelo seu paradigma, o conjunto de crenças e padrões que operam no seu subconsciente. O primeiro passo para a reprogramação é se tornar consciente do que está inconsciente. Isso exige observar-se com atenção. Quais são seus pensamentos automáticos sobre dinheiro? O que você sente quando recebe uma conta inesperada? Como reage quando vê alguém prosperando? Isso tudo revela seu paradigma atual. Se no fundo você acredita que dinheiro é difícil, não é para gente como eu. Ou, para ganhar mais preciso trabalhar até me esgotar. Então, mesmo que surjam oportunidades, você vai inconscientemente se afastar delas ou sabotar sua execução. Bob Proctor ensinava que a imaginação controlada é a ferramenta mais poderosa para romper esse ciclo. Não é só pensar positivo, é treinar o subconsciente para aceitar uma nova realidade como normal. Todos os dias, você precisa criar na sua mente a imagem clara da vida que deseja. Como você se veste, como age, o que sente, com quem conversa, onde trabalha, o que possui. Quanto mais vívida for essa imagem, mais o subconsciente começa a aceitá-la como verdade. E quando ele aceita, começa a ajustar seus pensamentos e ações para materializar aquilo. Mas atenção, a reprogramação exige persistência, porque o velho paradigma vai resistir. Ele vai tentar te puxar de volta ao que é familiar. Você vai ter dias em que parece que nada está mudando. E é aí que a maioria desiste. Bob chamava esse momento de terror barrier, a barreira do terror. É quando você está prestes a atravessar para um novo nível de consciência, mas o medo e a dúvida tentam te paralisar. Se você continuar, atravessa a barreira e o novo paradigma começa a se instalar. Se recuar, volta ao mesmo padrão de antes. A chave para atravessar essa barreira é agir apesar do medo. O medo não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que está deixando o velho para trás. E aqui entra um ponto essencial. Ação alinhada. Reprogramar a mente não é só pensar diferente. É agir como alguém que já vive o que deseja. Isso significa investir em si mesmo quando antes teria medo
dizer não para oportunidades que não se alinham com seu novo eu, cercar-se de pessoas que vibram na abundância, parar de gastar energia com reclamações e fofocas e direcionar seu tempo para criar valor. Bob sempre reforçava: seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Quer mudar a sua realidade? Mude o que você tolera na sua mente. Se você quer mais dinheiro, mas constantemente fala frases como "não posso pagar", "está caro demais" ou "dinheiro não dá em árvore", você está reforçando um paradigma de escassez. Troque isso por "como posso gerar essa quantia?". O dinheiro sempre encontra um caminho até mim. Eu crio recursos de forma inteligente. Isso não é ilusão, é condicionamento. Seu cérebro começa a procurar soluções e oportunidades em vez de confirmar limitações. A reprogramação mental para a riqueza é, no fundo, uma mudança de identidade. Você não ganha riqueza, você se torna uma pessoa que vive em abundância. E isso exige 3 pilares. 1. Clareza, saber exatamente o que quer, com detalhes. 2. Consistência, reforçar diariamente a nova programação, mesmo quando não vê resultados imediatos. 3. Confiança, agir como se já fosse real, antes de qualquer evidência física. E há um efeito colateral poderoso dessa transformação. Quando você muda sua vibração para a frequência da riqueza, não atrai apenas dinheiro, atrai relacionamentos melhores, oportunidades inesperadas, ideias criativas, saúde emocional. Você começa a perceber que o dinheiro é apenas um dos muitos reflexos da prosperidade interna. E é por isso que Bob dizia que riqueza é um estado mental, não um saldo bancário. Se você mudar o seu estado interno, o externo vai se alinhar. Sempre. Se você quer reprogramar sua mente para a riqueza, precisa entender que a mudança não acontece por acaso. Ela é intencional. Você não vai tropeçar num novo paradigma. Você o cria, passo a passo, até que ele se torne parte natural de quem você é. Bob Proctor ensinava que existem 2 métodos principais para mudar um paradigma. 1. Impacto emocional intenso. Algo tão forte que rompe instantaneamente um padrão antigo. Pode ser uma perda, um sucesso inesperado, um encontro transformador. 2. Repetição constante de novas ideias. Uma prática diária que, aos poucos, substitui as crenças antigas por novas. O segundo método é o mais seguro e controlável. Ele não depende de eventos externos. Depende apenas de você. O poder da repetição consciente. O subconsciente aprende por repetição. É assim que você aprendeu seu nome, sua língua, como andar, como dirigir. E é assim que aprendeu também as crenças sobre dinheiro e prosperidade. A diferença é que, dessa vez, você vai escolher conscientemente o que quer instalar. Todos os dias, alimente sua mente com mensagens de abundância. Leia frases de afirmação em voz alta. Escute áudios de prosperidade antes de dormir. Visualize sua vida desejada logo ao acordar. Bob chamava isso de alimentar o novo padrão. Você planta, rega e protege até que crie raízes tão fortes que o antigo simplesmente não tenha mais espaço para crescer. A regra do ambiente. Não adianta reprogramar sua mente e manter-se cercado de estímulos que reforçam o velho paradigma. Se você vive rodeado de pessoas que reclamam, que dizem que a vida é dura, que zombam de quem sonha alto, é como tentar nadar contra uma correnteza. O ambiente molda a mente. Por isso, escolha cuidadosamente o que assiste, lê, ouve e com quem passa tempo. Bob era claro. Se você quer pensar como rico, precisa conviver com ideias e pessoas ricas, não apenas financeiramente, mas em visão, energia e mentalidade. A frequência da riqueza. Riqueza não é só sobre o que você faz, mas sobre o que você vibra. Quando você sente gratidão, entusiasmo e confiança, você está na frequência da abundância. Quando sente medo, culpa e escassez, você está na frequência oposta. A reprogramação envolve observar constantemente seus estados emocionais. Se notar que está mergulhando em preocupação ou dúvida, faça uma pausa. Respire. Repita algo como: eu escolho confiar no fluxo da vida.
Tudo o que preciso vem até mim no momento certo. Você não está apenas dizendo palavras. Está enviando novos sinais para o subconsciente e para o universo. O ciclo da criação consciente. Bob Proctor explicava que a criação de riqueza segue um ciclo simples: ideia, emoção, ação, resultado, reforço. Tudo começa com uma ideia. Se você a alimenta com emoção positiva, ela inspira ação. A ação gera resultados. E esses resultados reforçam a crença que a originou. Se você quer mudar o resultado, precisa mudar a ideia inicial e o estado emocional que a acompanha. Por exemplo, velho paradigma: ganhar dinheiro é difícil. Emoção: cansaço, desânimo. Ação: trabalhar por obrigação. Resultado: renda limitada. Reforço: está vendo? É difícil mesmo. Novo paradigma: criar riqueza é natural para mim. Emoção: entusiasmo, criatividade. Ação: buscar oportunidades, inovar, se posicionar melhor. Resultado: mais renda. Reforço: está funcionando. Treino diário de reprogramação para a riqueza. Bob defendia exercícios simples, mas consistentes. Aqui vai uma rotina inspirada nele. 1. Afirmação matinal. 3 minutos. Antes de olhar o celular, repita sua declaração principal de riqueza. Exemplo: sou grato porque o dinheiro flui para mim de várias fontes, de maneira contínua e crescente. 2. Visualização criativa. 5 minutos. Imagine sua vida ideal com todos os sentidos. O que vê, ouve, sente, cheira e até prova. Quanto mais detalhada, mais seu subconsciente aceita como real. 3. Movimento com intenção. 2 minutos. Levante-se, mova o corpo e fale em voz alta 3 atitudes que vai tomar no dia para se aproximar da sua visão. 4. Revisão noturna. 5 minutos. Antes de dormir, anote 3 sinais de progresso do dia. Podem ser oportunidades, novas ideias, ou até simples mudanças no seu humor. Com menos de 15 minutos por dia, você já começa a treinar seu cérebro para pensar e agir como uma pessoa rica. O teste das decisões. Um dos hábitos mais poderosos que Bob ensinava era decidir como a pessoa que você quer ser, não como a pessoa que você é hoje. Sempre que estiver diante de uma escolha, pergunte: o meu eu rico, próspero e realizado diria sim ou não a isso? E siga a resposta. Isso cria alinhamento entre sua mente atual e sua identidade desejada. Com o tempo, seu subconsciente começa a agir automaticamente como o novo você. A armadilha do velho. Lembre-se, o velho paradigma vai tentar voltar. Pode ser através de pensamentos de medo, de comentários negativos de outras pessoas ou de pequenas crises no dia a dia. O erro é acreditar que esses sinais são prova de que nada mudou. Na verdade, são testes. O universo está perguntando: você está pronto para sustentar o novo padrão? Se você se mantiver firme, a resistência diminui e o novo paradigma se torna dominante. Conclusão desta parte. A reprogramação mental para a riqueza não é mágica. É metodologia. É disciplina mental. É escolher todo dia alimentar o novo, agir como novo e permanecer no novo. E o mais incrível, quando você se compromete, os resultados chegam mais rápido do que imagina. Porque, como Bob sempre dizia, o dinheiro não é o objetivo final. Ele é consequência da pessoa em que você se torna. Você já percebeu que reprogramar a mente para a riqueza não é sobre sorte, não é sobre circunstâncias e nem sobre quem você conhece. É sobre quem você decide ser a partir de hoje. Se você continuar reagindo ao mundo como a sua versão antiga, vai continuar obtendo os mesmos resultados. Mas no momento em que você decidir agir como a sua versão próspera, pensar, sentir e escolher como ela, o mundo vai começar a responder de forma diferente. Bob Proctor repetia incansavelmente: se você pode ver na sua mente, você pode segurar nas suas mãos. Essa não é apenas uma frase motivacional, é ciência mental.
Tudo que existe no mundo físico já existiu antes na mente de alguém como uma imagem clara, acompanhada de um sentimento de certeza. O que você vê hoje como realidade nada mais é do que a manifestação das crenças que carregou até agora. E se você quiser, pode criar uma nova realidade a partir de hoje. A ponte entre onde você está e onde quer estar. Muita gente pergunta: mas como eu passo de um estado de escassez para um estado de abundância se estou cercado de problemas financeiros? A resposta está em construir a ponte mental antes da ponte física. Você não espera que a situação mude para começar a pensar diferente. Você começa a pensar diferente e, então, a situação muda. Se você continuar vibrando na frequência da preocupação, a preocupação vai se multiplicar. Mas se você sustenta a vibração da abundância, mesmo diante dos desafios, vai atrair ideias, soluções e oportunidades que antes não enxergava. Isso é mudar o paradigma na prática. Gratidão como ferramenta de reprogramação. Bob ensinava que a gratidão é uma das maneiras mais rápidas de mudar a frequência mental. Quando você agradece pelo que já tem, e até pelo que ainda não se manifestou, você envia ao seu subconsciente a mensagem: eu já vivo na abundância. E o subconsciente, que não diferencia a imaginação da realidade física, começa a alinhar suas ações e percepções com essa nova identidade. Exercício simples. Todos os dias, escreva 10 coisas pelas quais é grato. Inclua metas como se já fossem reais. Exemplo: sou grato pelo fluxo constante de renda que entra na minha vida. Servir para receber. Outro ponto que Bob Proctor enfatizava é que a verdadeira riqueza é construída com base em criar valor para outras pessoas. Dinheiro não é algo que você tira do mundo. É algo que você recebe em troca de valor entregue. Quando você pensa em como pode ajudar mais, resolver mais problemas e contribuir mais, naturalmente começa a atrair mais prosperidade. Seu foco sai da falta e vai para a criação, e isso muda completamente a forma como o dinheiro flui até você. O compromisso final. Tudo o que você aprendeu até aqui não vai mudar nada se ficar apenas no campo intelectual. A mudança real acontece quando você decide agir. Não espere sentir-se pronto. Não espere ter todos os recursos. Não espere o momento perfeito. O momento perfeito é agora. Porque cada dia que você vive no velho paradigma é mais um dia longe da vida que poderia estar vivendo. Bob Proctor dizia: não permita que sua lógica destrua um sonho que sua alma já sabe ser possível. E isso resume tudo. Sua mente racional vai sempre tentar te proteger mantendo você no que é familiar. Mas a sua alma sabe que você nasceu para mais. Então, aqui está o convite. Olhe para dentro de si agora e perceba quem você quer ser a partir deste momento. A versão que continua justificando o porquê não dá, ou a versão que assume que, a partir de hoje, tudo é possível porque decidiu mudar? Mude seu paradigma e você mudará sua vida. Você não precisa ver todo o caminho, basta dar o primeiro passo. E quando o fizer, vai perceber que a ponte para a riqueza já estava sendo construída dentro de você o tempo todo. Então respire fundo por um instante. Sinta o peso de cada palavra que ouviu até agora, porque nada, absolutamente nada, vai mudar lá fora até que você mude aqui dentro. Você pode estar em qualquer situação hoje, com dívidas, com contas atrasadas, preso a um trabalho que não gosta, ou até mesmo se sentindo sem saída. Mas, aos olhos do universo, isso não é o que define quem você é. O que realmente define sua vida é o padrão mental que você sustenta dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. Bob Proctor dizia que a mente é como um jardim. Se você não planta intencionalmente, o mato cresce sozinho. E esse mato são os velhos pensamentos, velhas crenças e velhos medos que você carrega sem perceber. Reprogramar a mente é assumir o papel de jardineiro da própria vida. É plantar novas ideias, regá-las com emoção, protegê-las das pragas do pessimismo e da dúvida, e esperar o tempo necessário para que floresçam. E sim, existe um tempo. A semente não vira árvore da noite para o dia.
Você precisa confiar no processo, mesmo antes de ver resultados concretos, porque essa confiança, essa certeza silenciosa, é o que mantém a vibração alta e o que comunica ao seu subconsciente que você está comprometido. Quando você mantém a nova programação viva, algo começa a mudar na forma como vê o mundo. Situações que antes pareciam barreiras, agora se transformam em degraus. Problemas deixam de ser monstros e passam a ser oportunidades disfarçadas. E de repente você percebe que já não reage mais como antes. Porque você já não é mais a mesma pessoa. Esse é o momento em que o novo paradigma começa a dominar. E quando isso acontece, as coisas que antes pareciam inalcançáveis começam a chegar até você com naturalidade. Oportunidades surgem. Pessoas certas aparecem. Ideias valiosas chegam nos momentos mais inesperados. E não é coincidência, é ressonância. Você mudou a sua frequência e agora está alinhado com tudo aquilo que antes parecia distante. Mas aqui está um segredo que Bob sempre lembrava. Você não muda para ter mais. Você muda para ser mais. O dinheiro, os bens, o sucesso, tudo isso é consequência. O verdadeiro prêmio é se tornar a pessoa que vive em harmonia com a abundância, todos os dias, independente das circunstâncias. E quando você se torna essa pessoa, não há volta. O velho paradigma pode até tentar te puxar de volta, mas ele não tem mais força. Porque você já experimentou o poder de criar a própria realidade. E depois que você vê, não pode desver. Então, a partir de agora, faça um pacto consigo mesmo. Decida que todos os dias vai alimentar sua mente com pensamentos que expandem, e não que limitam. Cerque-se de conteúdos, pessoas e ambientes que reforçam a abundância. Fale como alguém que já vive a prosperidade. Haja como alguém que já alcançou o que deseja. Não espere que o mundo te dê permissão para mudar. Não espere que tudo esteja perfeito. A perfeição é uma ilusão criada pelo velho paradigma para te manter parado. Lembre-se, a vida não responde ao que você quer, mas ao que você é. E a escolha de quem você vai ser, a partir deste segundo, é totalmente sua. Agora, olhe ao seu redor, olhe para dentro e diga a si mesmo, com toda a certeza que puder reunir: eu mudo meu paradigma agora. Eu escolho viver na frequência da riqueza. Eu escolho me tornar a pessoa que atrai e cria prosperidade todos os dias. E enquanto você repete isso, sinta a verdade se instalar. Porque a partir de hoje, a sua mente já não é mais a mesma. Você iniciou o processo, e se mantiver o foco, nada e ninguém poderá impedir a transformação que já começou. Essa é a hora. Essa é a sua virada. O novo paradigma já está batendo a porta, e só você pode abrir. Você já deu o primeiro passo ao reconhecer que tudo começa na mente. Mas o caminho da reprogramação não é um ato isolado, é um processo constante. É como trocar a fundação de uma casa. Não adianta pintar as paredes se a base continua trincada. O seu paradigma é essa base. E enquanto ele permanecer o mesmo, qualquer conquista que você conseguir será instável, temporária, frágil. Por isso, é preciso ir fundo. É preciso questionar todas as ideias sobre dinheiro, sucesso e prosperidade que você aceitou como verdade até hoje. Muitas dessas crenças nem são suas. Foram herdadas dos seus pais, professores, amigos, da cultura, da religião, da sociedade. Você apenas as absorveu e viveu de acordo com elas. E assim, construiu uma vida que corresponde a esse padrão mental. Reprogramar significa, antes de tudo, assumir responsabilidade. Não culpar o governo, a economia, a família, o chefe ou a falta de oportunidades. Bob Proctor repetia: o dia em que você parar de culpar o externo será o dia em que você começará a criar o interno. Essa é a mudança que separa os que vivem presos de quem decide ser livre. E liberdade aqui não é apenas financeira. É liberdade de pensar sem medo, de sonhar sem limites, de agir sem pedir permissão para o mundo. Quando você muda seu paradigma,
O dinheiro se torna apenas uma das manifestações da nova vida que você cria. Mas como manter essa nova programação ativa, especialmente quando tudo à sua volta parece querer te puxar para trás? A resposta é simples: consistência. Você precisa se expor repetidamente a ideias que sustentem o novo padrão até que ele se torne dominante. Isso significa consumir diariamente conteúdos que reforçam a abundância. Ler livros, assistir vídeos, ouvir áudios, cercar-se de conversas que elevem a sua visão de mundo. Significa também falar de forma diferente, porque suas palavras moldam seus pensamentos. Pare de dizer, eu não posso, ou não tenho dinheiro, e substitua por, como posso conseguir, ou o dinheiro está a caminho. Outro ponto essencial é agir como se o resultado já fosse seu. Bob dizia que a mente subconsciente não distingue o real do imaginado. Se você se comporta como alguém que já tem prosperidade, começa a enviar sinais poderosos ao subconsciente e ao universo, criando um alinhamento vibracional que atrai circunstâncias compatíveis. Isso não significa gastar além das suas possibilidades ou viver de ilusão. Significa tomar decisões baseadas na mentalidade que você quer ter, não na que você tem hoje. É pensar grande nas suas metas, investir no seu desenvolvimento, buscar qualidade no que consome, cuidar de si como quem sabe que é valioso. E é importante entender que o velho paradigma vai tentar voltar. Ele vai se manifestar na forma de medo, dúvida, procrastinação. Vai tentar te convencer de que é mais seguro continuar como está. É nesse momento que você precisa se lembrar. O desconforto é o sinal de que você está crescendo. Se estiver confortável demais, provavelmente ainda está no mesmo lugar. A cada dia que você resiste à tentação de voltar ao padrão antigo, o novo paradigma ganha força. Você começa a notar pequenas mudanças, uma nova ideia que surge, uma oportunidade que aparece, uma pessoa que entra na sua vida no momento certo. É o universo respondendo à sua nova frequência. E aqui entra outro segredo que Bob sempre enfatizava: a lei da causa e efeito. Se você quer mais dinheiro, mais liberdade, mais abundância, precisa primeiro se tornar a causa disso. Nada vai aparecer do nada. Você cria a causa através da sua mentalidade, da sua vibração e das suas ações. Comece seu dia com intenção clara. Ao acordar, visualize como quer que ele seja. Sinta a gratidão como se já tivesse recebido tudo o que deseja. Durante o dia, mantenha-se atento aos pensamentos automáticos e corrija qualquer um que não esteja alinhado com o novo padrão. À noite, revise suas vitórias, por menores que sejam, e reconheça seu progresso. Esse treino diário transforma. Porque a mente não muda com força bruta. Ela muda com consistência. É como afiar uma lâmina. Não basta um golpe. Você precisa passar a pedra várias vezes, de forma constante, até que ela esteja pronta. E lembre-se, riqueza não é apenas acumular dinheiro, é expandir quem você é. Quando você se torna maior por dentro, o lado de fora acompanha. Quando se vê como alguém capaz, digno e abundante, o mundo encontra maneiras de confirmar isso. Então, a partir de hoje, comprometa-se. Alimente o novo paradigma todos os dias. Proteja sua mente de influências que a empurram para baixo. Cerque-se de pessoas, ideias e hábitos que te aproximem da vida que você quer viver. E, acima de tudo, mantenha viva a certeza de que a mudança já começou e é irreversível, desde que você não pare. Porque a verdade é simples. Não é o dinheiro que cria a mentalidade rica. É a mentalidade rica que cria o dinheiro. Se você realmente quer instalar um novo paradigma de riqueza na sua mente, precisa entender uma verdade simples. A reprogramação não acontece por acidente. Ela é construída intencionalmente todos os dias. Não existe atalho milagroso ou fórmula secreta que funcione sem disciplina. O que existe é um processo claro, que qualquer pessoa pode seguir, mas que poucos têm a coragem de aplicar com consistência. Bob Proctor dizia que a mente é como um músculo. Se você não a treina, ela atrofia,
e os velhos padrões assumem o controle. Por isso, criar um ritual diário é fundamental para sustentar a mudança até que ela se torne parte automática de quem você é. O passo a passo diário da reprogramação mental para a riqueza 1. O despertar consciente. Ao abrir os olhos pela manhã, resista à tentação de pegar o celular ou mergulhar nos problemas do dia. Fique deitado por alguns minutos e concentre-se em um pensamento. Hoje, eu escolho criar prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Essa frase simples é uma semente. Ela coloca sua mente no modo criador e não no modo reativo. 2. Afirmações de identidade. Em pé diante de um espelho, olhe para si mesmo e repita afirmações poderosas como: eu sou merecedor de riqueza e abundância. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu ajo todos os dias como uma pessoa próspera. O segredo aqui é falar com sentimento. Não é sobre repetir mecanicamente. É sobre sentir cada palavra como se fosse absolutamente verdadeira. 3. Visualização de riqueza. Feche os olhos por 5 a 10 minutos e imagine sua vida ideal com detalhes vívidos: o lugar onde mora, as pessoas com quem convive, o trabalho ou negócio que tem, o estilo de vida que leva. Sinta o cheiro, o som, as cores e a textura dessa realidade. Bob dizia: se você pode vê-la com clareza na mente, está apenas a um passo de segurá-la nas mãos. 4. Ação alinhada. Depois da visualização, faça a si mesmo uma pergunta: qual é a ação mais alinhada que posso tomar hoje para me aproximar dessa visão? E faça essa ação, mesmo que seja pequena. Pode ser uma ligação, um estudo, um investimento, uma conversa. A reprogramação só se fixa quando a mente vê que o pensamento é seguido de ação. 5. Alimentação mental positiva. Durante o dia, alimente sua mente com conteúdos que reforcem a abundância. Isso pode ser ouvir um áudio motivacional, ler um livro sobre sucesso, assistir a um vídeo inspirador ou conversar com alguém que já vive no padrão que você deseja. Evite consumir notícias ou interações que plantem medo, escassez e pessimismo. 6. Monitoramento de pensamentos. Preste atenção às frases que você repete mentalmente. Quando notar um pensamento como "isso é impossível" ou "eu não tenho condições", substitua imediatamente por "eu sempre encontro uma solução. Tudo o que preciso está a caminho." Essa troca é vital para não reforçar o padrão antigo. 7. Encerramento do dia com gratidão. Antes de dormir, escreva pelo menos 10 coisas pelas quais você é grato, incluindo fatos que ainda não aconteceram, mas que você já assume como parte da sua vida. Exemplo: sou grato pelo aumento de renda que recebi este mês. A gratidão cria um estado emocional que sintoniza sua mente com a frequência da abundância. Esse ciclo diário funciona como um treinamento mental, que substitui pouco a pouco o paradigma antigo. E quanto mais você repete, mais natural se torna. Em algum momento, você não vai mais precisar se lembrar de pensar como rico, porque já terá se tornado essa pessoa. Mas há algo muito importante que Bob sempre lembrava: não pare quando os resultados começarem a aparecer. Esse é o erro que muita gente comete. Eles começam a sentir pequenas mudanças, ganham um pouco mais de dinheiro, recebem novas oportunidades e relaxam o treino mental. Quando fazem isso, o velho paradigma encontra uma brecha e tenta reassumir o controle. A chave é entender que a reprogramação mental para a riqueza não é um projeto de curto prazo. É um estilo de vida. Você não treina a mente para alcançar um objetivo e depois para. Você treina para se manter na frequência certa e continuar crescendo. Com o tempo, esse novo padrão de pensar, sentir e agir se torna tão automático que você nem lembra mais como era viver na mentalidade de escassez. E é aí que a mágica acontece. Você começa a atrair prosperidade com naturalidade, porque está vibrando no mesmo nível dela todos os dias. Se você seguir esse passo a passo com disciplina, vai perceber algo poderoso. O mundo externo é apenas um reflexo do seu mundo interno.
Mude o que acontece dentro, e tudo lá fora começará a se alinhar. E nunca se esqueça, como Bob Proctor dizia, a abundância não é algo que você adquire, é algo com que você se conecta. Imagine por um momento que você está ouvindo a história de alguém que poderia ser seu vizinho, seu colega de trabalho, ou até mesmo você daqui a alguns meses. Vamos falar de Clara. Clara trabalhava há anos no mesmo escritório ganhando um salário modesto, sempre com a sensação de que estava presa em um ciclo sem fim. Ela dizia a si mesma: dinheiro não é para mim, eu só preciso sobreviver. E adivinha? Sobrevivia, mas nunca prosperava. Um dia, assistindo a uma palestra de Bob Proctor, Clara ouviu algo que a paralisou. Você não é pago pelo tempo que trabalha, mas pelo valor que entrega. E o valor que entrega é determinado pelo valor que acredita ter. Naquele momento, ela percebeu que o que a limitava não era a falta de oportunidades, mas o paradigma que carregava desde a infância. Clara decidiu testar a reprogramação mental. Começou com pequenas afirmações diárias, visualizações antes de dormir e um simples exercício de gratidão todas as manhãs. Nos primeiros dias, nada parecia mudar no lado de fora, mas ela sentia algo diferente por dentro, uma confiança crescente, uma clareza sobre o que queria. Em poucas semanas, recebeu um convite inesperado para uma entrevista em outra empresa. O salário, quase o dobro do que ganhava. Ela aceitou e disse: não foi sorte, foi porque eu comecei a acreditar que era capaz e merecia mais. Outro exemplo é o de Marcos, um microempreendedor que vivia apagando incêndios. Trabalhava de sol a sol, mas sempre faltava dinheiro no final do mês. Quando ouviu Bob Proctor explicar sobre agir como se já fosse rico, achou ridículo. Como vou agir como rico se mal consigo pagar as contas? Pensou. Mas decidiu experimentar. Marcos começou a mudar sua postura nos negócios, passou a se vestir melhor, falar com mais confiança e precificar seus serviços de acordo com o valor que entregava, e não com o medo de perder clientes. Em poucos meses, atraiu clientes maiores e mais rentáveis, justamente porque transmitia credibilidade. Ele entendeu que o mundo externo estava apenas refletindo a imagem que ele tinha de si mesmo. E talvez você esteja pensando: ok, mas e se eu tentar e nada acontecer? Essa é a voz do velho paradigma tentando te manter no mesmo lugar. O que esses exemplos mostram é que a mudança não vem de fora para dentro. Você começa a transformação dentro de si, e o universo encontra meios de alinhar as circunstâncias externas. Bob Proctor sempre dizia que a vida responde à sua vibração, não ao seu esforço isolado. Trabalhar duro pode até gerar resultados, mas trabalhar duro em cima de um paradigma de escassez vai apenas reforçar a escassez. O que muda o jogo é combinar ação com uma mentalidade alinhada à abundância. Veja o caso de Juliana, que vivia endividada. Todos os meses, pagava o que podia e voltava a dever. Sua mentalidade era de sobrevivência. Só preciso chegar até o próximo mês. Depois de começar a aplicar os métodos de Bob Proctor, ela criou um novo hábito. Todos os dias, visualizava sua conta bancária saudável, via a si mesma livre de dívidas e repetia: eu sempre tenho mais do que preciso. No início parecia uma mentira, mas ela manteve o foco. O que aconteceu nos meses seguintes foi quase inacreditável. Recebeu um pagamento atrasado de um cliente antigo, renegociou dívidas com descontos altos e fechou um contrato extra que não estava nos planos. Em menos de um ano, estava completamente livre das dívidas. Juliana dizia: eu não apenas quitei o que devia, eu mudei quem eu era. Essas histórias têm algo em comum. Nenhuma dessas pessoas esperou o momento certo. O momento certo foi criado a partir da decisão de mudar. E essa é a essência da reprogramação mental para a riqueza. Você não espera que a vida melhore para pensar diferente. Você pensa diferente para que a vida melhore. Quando você começa a agir e sentir como a pessoa que deseja ser, cria um campo magnético ao seu redor. Oportunidades que antes passavam despercebidas começam a aparecer.
Pessoas que podem ajudar cruzam seu caminho. E o mais importante, você começa a dizer sim para coisas que antes teria rejeitado por medo, e não para coisas que antes aceitava por insegurança. O segredo está na constância. Clara, Marcos e Juliana não fizeram isso por uma semana e desistiram. Eles mantiveram o treino mental mesmo quando nada parecia mudar. E é aí que está a diferença entre quem transforma a vida e quem continua no mesmo lugar. Porque, como dizia Bob, sua mente vai aceitar qualquer imagem que você repetir com emoção. Então escolha com cuidado as imagens que decide manter. E essa escolha é diária. Todo dia você planta uma semente, ou a do velho paradigma, ou a do novo. A colheita será inevitável. A única decisão que você precisa tomar é qual semente vai plantar hoje. Pense em tudo o que você ouviu até agora. Talvez pela primeira vez, você esteja percebendo com clareza que a vida que leva hoje não é obra do acaso. Ela é o reflexo direto da programação que sua mente carrega. Cada pensamento repetido, cada emoção sustentada, cada decisão que tomou, tudo isso construiu a sua realidade atual. Mas aqui está a parte mais libertadora. Se você criou o cenário em que vive, mesmo que inconscientemente, então também pode criar um novo cenário de forma consciente. Você não está preso ao seu passado. O velho paradigma não é uma sentença, é apenas um programa. E qualquer programa pode ser substituído. Bob Proctor repetia que o verdadeiro poder de uma pessoa está na sua capacidade de escolher novos pensamentos e sustentá-los até que se tornem realidade. E isso não exige dinheiro inicial, não exige que alguém te dê permissão e não exige condições perfeitas. Exige apenas decisão, foco e consistência. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando que algo mude lá fora. O emprego, a economia, o parceiro, a política. E morrem sem perceber que estavam segurando a chave da mudança dentro da própria mente. Quando você entende isso profundamente, não há mais desculpas, há apenas ação. E agir, nesse caso, não significa sair correndo sem direção. Significa alinhar cada pensamento, cada palavra e cada gesto com o tipo de vida que você quer criar. Significa que, quando você acorda, a primeira coisa que pensa é no que quer viver, e não no que teme acontecer. Significa que, ao longo do dia, você protege sua mente de conversas, notícias e influências que reforçam a escassez. E significa que você decide, todos os dias, agir como a pessoa que já vive em abundância. Essa escolha diária cria algo invisível, mas real, uma nova frequência vibracional. E nessa frequência, as oportunidades começam a aparecer coincidências. Você encontra alguém que conhece alguém que pode abrir uma porta. Um e-mail que parecia trivial vira um contrato importante. Uma ideia simples que antes você teria ignorado se transforma numa fonte de renda. E então você percebe que não está apenas mudando de fora para dentro, mas de dentro para fora. E essa é a única mudança duradoura, porque ela não depende de nada externo. Ela começa e termina em você. Mas é preciso reforçar. O velho paradigma vai tentar lutar até o fim. Ele vai sussurrar: isso é besteira. Você não nasceu para isso. Não vai funcionar para você. E nesses momentos você precisa lembrar que esse não é você falando. É apenas a voz de um padrão antigo, com medo de morrer. Quando essa voz aparecer, sorria. Reconheça-a e responda mentalmente: eu não sou mais essa pessoa. Eu escolho um novo caminho. Cada vez que faz isso, você enfraquece o velho e fortalece o novo. Agora imagine por um instante. Feche os olhos e visualize-se daqui a 1 ano. Você acorda num lugar que ama. Olha ao redor e sente orgulho das escolhas que fez. Sua conta bancária está saudável. Você está cercado de pessoas que te apoiam e te inspiram. Você trabalha ou empreende com propósito, sentindo que sua vida tem sentido. Sinta a emoção dessa cena. Perceba que isso não é um sonho distante. É uma possibilidade real, que começa no exato momento em que você decide
que é seu novo padrão de vida. E aqui está a verdade final. Não existe destino escrito que você não possa reescrever. Não existe história de família ou situação atual que seja mais forte do que a sua mente disciplinada e comprometida. A única pergunta que importa é: você vai assumir esse poder ou vai continuar vivendo como se ele não existisse? Bob Proctor deixou um legado enorme, mas se tivesse que resumir, seria isto: mude o que está dentro, e o que está fora muda como consequência. Você não precisa mais correr atrás das coisas. Você se torna o tipo de pessoa que as coisas certas correm para encontrar. Então, aqui vai o meu convite. A partir de hoje, decida conscientemente qual paradigma vai dominar sua mente. Escolha um que sirva à sua abundância, ao seu crescimento e à sua felicidade. E comprometa-se com ele todos os dias, sem falhas, até que se torne automático. Se você fizer isso, não apenas vai atrair riqueza, mas vai perceber que o verdadeiro prêmio não é o dinheiro. É a liberdade de criar e viver exatamente como deseja. E lembre-se, tudo começa com um único pensamento que você decide manter. Talvez esse pensamento seja: eu sou capaz, eu mereço, eu já sou rico na minha mente. Se você sustentar isso, tudo o mais virá. Agora, é com você. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, compartilhe com quem precisa ouvir. Deixe um comentário dizendo: eu escolho mudar meu paradigma agora. E se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua nova mentalidade. Porque a transformação que você busca já começou, e o próximo passo está nas suas mãos. Se você está aqui, é porque já entendeu que riqueza não é apenas uma questão de números na conta bancária. É, antes de tudo, uma questão de identidade mental. O que você acredita sobre si mesmo determina não apenas quanto dinheiro entra, mas como ele permanece, como ele cresce e até como ele se multiplica. Bob Proctor costumava dizer: você não atrai o que quer, você atrai o que é. Isso significa que, se você deseja mais prosperidade, precisa se tornar a pessoa que vive nessa frequência antes mesmo de ver os resultados físicos. E esse é o ponto em que muitos desistem, porque esperam ver para crer, quando na verdade, precisam crer para ver. A reprogramação mental começa com clareza de destino. Você precisa saber exatamente o que quer criar. Se a sua mente estiver confusa, o seu mundo será confuso. A riqueza ama a clareza, porque só assim você consegue alinhar pensamento, emoção e ação. Não basta dizer: quero ser rico. Você precisa definir quanto quer ganhar, como quer viver, com quem quer se relacionar, como quer usar o seu tempo. Esses detalhes criam imagens mentais nítidas, e são essas imagens que o subconsciente usa como referência para guiar suas decisões. Imagine entrar num táxi e dizer apenas: me leve para qualquer lugar. É exatamente isso que você faz quando vive sem clareza, e depois se pergunta por que está perdido. Outro ponto crucial é treinar a mente para pensar em termos de possibilidades, e não de limitações. A maioria das pessoas foi condicionada a se perguntar: o que pode dar errado? Quem vive na mentalidade de abundância pergunta: o que pode dar certo? Como posso fazer isso funcionar? Essa simples troca muda completamente a forma como o cérebro opera, porque ele começa a buscar soluções ao invés de reforçar problemas. Bob sempre alertava: o seu paradigma antigo não vai desistir facilmente. Ele vai usar seus medos mais profundos como arma. Vai tentar convencê-lo de que mudar é arriscado, de que você não está pronto, de que não merece. E a única maneira de derrotar essa voz é alimentar a nova programação com mais força do que alimenta a antiga. Isso significa, sim, repetição consciente. Repetir afirmações positivas, reforçar visualizações, manter a prática da gratidão, agir com confiança, mesmo quando o medo aparece. A mente aprende por repetição e emoção, e se você consegue unir as duas, o novo paradigma começa a se instalar. Mas existe outro elemento que poucas pessoas percebem:
O ambiente. Não basta mudar internamente se você continua cercado de pessoas, hábitos e informações que reforçam escassez. Seu ambiente é como o solo de um jardim. Se ele estiver contaminado, não importa o quanto você plante sementes de riqueza, elas não vão prosperar. Isso não significa que você precise abandonar todo mundo à sua volta, mas significa que precisa escolher conscientemente onde e com quem vai gastar seu tempo e sua energia. Passe mais tempo em lugares que inspiram, em conversas que expandem, consumindo conteúdos que fortalecem a mentalidade de abundância. Com o tempo, você vai perceber que se sentir bem se torna a sua nova normalidade. E aqui vai um dos maiores segredos que Bob Proctor compartilhava. O dinheiro não vem para quem trabalha mais, vem para quem entrega mais valor. Se você quer ganhar mais, precisa expandir o valor que oferece ao mundo. Isso pode significar aprender novas habilidades, melhorar sua comunicação, criar soluções mais inteligentes, ou simplesmente servir de forma mais generosa. Quando você aumenta o valor que entrega, o universo encontra maneiras de compensá-lo proporcionalmente. Isso nos leva a um ponto-chave da reprogramação mental: agir como se já fosse. Não espere se tornar rico para pensar como rico. Comece agora a tomar decisões que reflitam confiança, visão e abundância. Essas decisões enviam um sinal claro para a sua mente subconsciente. É aqui que eu pertenço. E quanto mais você reafirma isso, mais o seu comportamento se alinha, mais oportunidades aparecem e mais rápido o novo paradigma se consolida. Mas é importante lembrar: essa jornada exige paciência estratégica. Você não planta uma semente hoje e colhe amanhã. O processo de reprogramação leva tempo porque você está desfazendo anos, talvez décadas, de condicionamento. Mas cada pequeno avanço conta. Cada vez que você escolhe um pensamento de abundância ao invés de um de escassez, você fortalece o novo padrão. E um dia, quase sem perceber, você vai se dar conta de que algo mudou profundamente. O que antes parecia difícil, agora flui. O que antes causava medo, agora desperta empolgação. O que antes parecia impossível, agora é apenas mais um passo no caminho. E nesse dia você entenderá que a verdadeira riqueza não está no saldo bancário, mas na liberdade de criar a vida que deseja, sem pedir permissão a ninguém. Esse é o momento em que o novo paradigma deixa de ser um exercício e passa a ser a sua nova identidade. E a partir daí, nada mais é como antes. Porque quando você muda de dentro para fora, o mundo inteiro precisa se reorganizar para refletir quem você se tornou. E é aí que você percebe que nunca foi sobre conseguir dinheiro. Sempre foi sobre se tornar a pessoa que naturalmente atrai, mantém e multiplica a riqueza, em todas as formas que ela pode existir. Um dos maiores perigos na jornada para reprogramar sua mente para a riqueza não é começar, é parar no meio do caminho. Isso acontece porque o velho paradigma é sorrateiro. Ele não tenta te convencer de uma vez só a desistir. Ele volta em pequenas doses, um pensamento de dúvida aqui, uma lembrança de fracasso ali, uma conversa negativa que fica ecoando, e se você não estiver atento quando perceber, estará de volta ao modo antigo de pensar e agir, mesmo depois de semanas ou meses de progresso. Bob Proctor chamava isso de a força gravitacional do paradigma. Assim como a gravidade mantém seu corpo preso ao chão, o velho paradigma tenta manter sua mente presa ao conhecido. Ele é familiar, confortável, previsível. E para a mente, familiaridade significa segurança. Mesmo que essa segurança seja apenas uma repetição de resultados ruins. O primeiro sinal de que o velho paradigma está tentando reassumir o controle é a autossabotagem. Você começa a adiar tarefas importantes, inventar desculpas para não agir, duvidar da sua capacidade ou exagerar problemas para justificar a falta de ação. A autossabotagem não é falta de força de vontade. É apenas o velho programa tentando restaurar a antiga configuração. O segundo sinal é o diálogo interno negativo. Talvez você esteja indo bem vendo progresso, mas um pensamento surge. Isso é bom demais para durar.
você sabe que não vai conseguir manter. Você não é como essas pessoas bem-sucedidas. Essas frases não vêm de você, vêm do condicionamento passado, e a única maneira de neutralizá-las é substituindo-as imediatamente por pensamentos alinhados à abundância. O terceiro sinal é a atração por ambientes antigos. Você começa a voltar para os mesmos lugares, as mesmas conversas, as mesmas pessoas que reforçavam a escassez. Não porque quer, mas porque é lá que o velho paradigma se sente confortável. E se você não percebe, começa a absorver novamente aquela energia e aqueles padrões. Para se blindar contra recaídas, você precisa criar um sistema de manutenção mental. Assim como o corpo precisa de exercícios para se manter forte, a mente precisa de práticas diárias para se manter alinhada. Aqui estão alguns pilares para essa blindagem. 1. Cerque-se de reforços positivos. Tenha sempre à mão livros, áudios e vídeos que reforcem a mentalidade de abundância. Mesmo que você já saiba o conteúdo, repita. A repetição é o que grava o novo padrão no subconsciente. Bob dizia: você não lê um livro de desenvolvimento para aprender algo novo toda vez. Você lê para lembrar do que já sabe e manter-se no caminho. 2. Proteja seu ambiente. Reduza drasticamente o contato com pessoas e lugares que drenam sua energia e reforçam a escassez. Isso não significa cortar todos os laços, mas limitar o tempo e, principalmente, a influência que essas vozes têm sobre você. 3. Mantenha rituais fixos. Tenha pelo menos 3 práticas diárias que mantenham o novo paradigma vivo. Pode ser visualização pela manhã, afirmações ao longo do dia e gratidão antes de dormir. Não abra mão delas, mesmo nos dias bons. É justamente quando tudo parece estar indo bem que o velho paradigma vê uma brecha para voltar. 4. Reconheça os sinais cedo. Aprenda a identificar rapidamente quando a mentalidade antiga começa a aparecer. Não lute contra ela com raiva, isso só dá mais força. Observe, reconheça e substitua. 5. Mantenha-se conectado a quem já vive no padrão que você busca. Quando você convive com pessoas que respiram abundância, pensar pequeno se torna desconfortável. O ambiente certo acelera a fixação do novo paradigma e torna muito mais difícil voltar atrás. Mas existe algo ainda mais poderoso: ter um propósito maior do que o dinheiro. Quando sua motivação vai além do ganho material, a força para manter o novo paradigma cresce exponencialmente. Talvez o seu propósito seja proporcionar uma vida melhor para sua família, ajudar causas importantes, deixar um legado, ou simplesmente provar a si mesmo que pode. Esse propósito funciona como um escudo mental. Nos momentos em que o velho paradigma tenta voltar, você lembra do porquê e encontra forças para seguir. A verdade é que não existe neutralidade nesse processo. Ou você alimenta o novo paradigma todos os dias, ou o antigo volta para ocupar o espaço. Não é uma batalha que se vence uma vez e pronto. É uma escolha diária, uma decisão constante. E chega a um ponto em que essa decisão deixa de ser cansativa. Ela se torna automática. Você começa a perceber que o padrão de riqueza é mais confortável do que o antigo padrão de escassez. Você se acostuma com o bem-estar, com as oportunidades, com a sensação de liberdade. E nesse momento, voltar a pensar como antes se torna impensável. Então, se há algo que você deve gravar na mente agora, é isto: a reprogramação mental não é um evento, é um estilo de vida. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra e cada ação é um voto para manter ou mudar seu paradigma. E a soma desses votos diários é o que vai determinar onde você estará daqui a 6 meses, 1 ano ou 5 anos. Você pode escolher continuar vivendo no padrão que já conhece, ou pode escolher, a partir de hoje, sustentar a imagem e a identidade da pessoa que nasceu para ser. E quando fizer essa escolha com firmeza, verá que a vida responde com mais velocidade do que imagina. Você já percebeu que toda transformação começa dentro. E se chegou até aqui, significa que, de alguma forma, você já está se movendo para fora do padrão antigo. Talvez ainda haja dúvidas,
Talvez ainda haja medos, mas existe uma chama acesa dentro de você. E essa chama é tudo o que você precisa para iniciar e sustentar a mudança. O maior erro que você pode cometer agora é subestimar o poder de pequenos passos diários. Muita gente desiste porque espera resultados rápidos e grandiosos, mas a reprogramação mental funciona como o cultivo de uma árvore rara. Primeiro, você prepara o solo. Depois, planta a semente. Durante um tempo, nada parece acontecer. Mas, sob a superfície, as raízes estão se formando, se aprofundando, criando a base que vai sustentar o crescimento por décadas. Essa é a fase em que a maioria abandona, porque olham para o chão e não veem nada brotando. Mas quem persiste, quem continua regando, protegendo e cuidando, é recompensado com algo que cresce sólido, forte e resistente a qualquer tempestade. Na sua vida, o solo é a sua mente. O cuidado é o seu compromisso diário com pensamentos, emoções e ações alinhados com a abundância. E o crescimento é o reflexo inevitável de um padrão mental que já não aceita a escassez como padrão. Você precisa entender que, no jogo da vida, não existe pausa. Se você não está avançando, está recuando. Não existe um estado neutro. Ou você está fortalecendo o novo paradigma, ou está alimentando o antigo. Bob Proctor dizia que a mente é como um projetor. Ela não cria as imagens sozinha. Ela apenas projeta para fora o que você coloca dentro. Se você colocar imagens de medo, limitação e falta, o que verá no mundo externo será uma versão ampliada disso. Mas se colocar imagens de prosperidade, possibilidades e confiança, verá as portas se abrindo onde antes só via muros. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. A vida não te paga pelo esforço. Ela te paga pelo resultado que o seu paradigma é capaz de gerar. 2 profissionais podem trabalhar o mesmo número de horas, mas aquele que opera num paradigma de riqueza vai encontrar soluções mais criativas, enxergar oportunidades que outros ignoram e tomar decisões que multiplicam seus resultados. Por isso, mudar o paradigma é mais valioso do que qualquer curso, diploma ou técnica. É o que determina a qualidade e a velocidade com que tudo acontece. Agora, imagine por um instante que você acorda amanhã com a certeza absoluta de que é capaz de criar a vida que deseja. Que cada célula do seu corpo carrega essa convicção. Como você se comportaria? Que decisões tomaria? Que oportunidades aceitaria? Que hoje talvez rejeitasse por medo? A resposta para essas perguntas é o caminho que você precisa seguir. Porque a mente subconsciente não entende amanhã. Ela entende agora. E se você começa a agir hoje como alguém que já vive a abundância, começa a alinhar sua vibração com aquilo que deseja atrair. Sim, haverá dias difíceis. Sim, o velho paradigma tentará voltar. Mas lembre-se, a cada vez que você escolhe seguir no caminho da abundância, você enfraquece o antigo e fortalece o novo. Até que um dia você olha para trás e mal se reconhece na pessoa que costumava ser. E é nesse dia que você entende de forma profunda que a verdadeira riqueza não é algo que você corre para alcançar. Ela é algo que você se torna. O dinheiro, as oportunidades, a liberdade, tudo isso é apenas o reflexo da nova identidade que você construiu. Então, agora, feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. E diga a si mesmo, com firmeza e intenção: eu escolho o novo paradigma. Eu escolho a abundância. Eu escolho ser a pessoa que atrai e cria riqueza todos os dias. Sinta o peso dessas palavras, não como um desejo distante, mas como uma decisão tomada. Porque a partir do momento em que você decide e mantém essa decisão viva, nada e ninguém pode impedir o que está por vir. Bob Proctor nos deixou um ensinamento que resume tudo o que você ouviu aqui. Se você conseguir manter uma imagem clara na sua mente, nada poderá impedir que ela se torne realidade. A pergunta é: qual imagem você vai manter? A do medo e da limitação? Ou a da liberdade e da abundância? A escolha é sua. E a vida, como sempre,
vai responder exatamente ao que você decidir agora. Se este conteúdo mexeu com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe um comentário dizendo: eu mudo meu paradigma agora. E se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua nova mentalidade. Porque a transformação já começou e o próximo passo é seu. A essa altura, você já entendeu que reprogramar a mente para a riqueza não é apenas uma ideia bonita ou um conceito motivacional. É uma decisão estratégica, diária e, acima de tudo, transformadora. É olhar para dentro e reconhecer que a única barreira real entre você e a vida que deseja é o conjunto de crenças e hábitos que você mesmo aceitou, consciente ou inconscientemente. E quando você começa a substituir essas crenças, algo mágico acontece. O mundo externo responde. Situações inesperadas surgem, pessoas certas aparecem, oportunidades se apresentam. Não porque o mundo mudou por acaso, mas porque a sua frequência mudou, e agora você está sintonizado com a abundância. Mas existe algo que precisa ficar claro. Essa jornada não tem linha de chegada. O novo paradigma não é um destino onde você simplesmente chega e para. É um estilo de vida, um padrão que você escolhe manter todos os dias, independentemente das circunstâncias externas. Bob Proctor sempre lembrava que a riqueza é uma consciência, não uma conta bancária. Se você desenvolve a consciência de prosperidade, pode perder tudo e reconstruir, porque o que cria riqueza está dentro de você, não fora. E se não desenvolver essa consciência, pode até ganhar muito dinheiro, mas não vai mantê-lo, porque a mente sempre busca voltar ao seu padrão original. O que eu quero que você entenda é que o compromisso com essa nova forma de pensar é a sua verdadeira garantia. Não existe fracasso para quem mantém o padrão de abundância. Existem apenas ajustes, aprendizados e movimentos estratégicos para se alinhar cada vez mais com a vida que deseja. Você pode estar se perguntando: mas e se eu tiver um dia ruim? E se eu sentir que tudo está desmoronando? A resposta é simples. Um dia ruim não apaga o progresso que você fez. O que importa é o que você faz no dia seguinte. Se você cair, levante-se com ainda mais determinação. Se a dúvida aparecer, reafirme a sua decisão. Se a escassez bater à porta, feche-a com um pensamento de abundância. Agora, vamos imaginar juntos. Daqui a um ano você acorda e percebe que a sua vida mudou completamente. Você olha para trás e se lembra de como pensava antes. Lembra das limitações que aceitava, das oportunidades que deixava passar, do medo que sentia. E percebe que hoje tudo é diferente. Não porque o mundo foi mais gentil com você, mas porque você decidiu ser mais gentil consigo mesmo, dando a si a permissão de pensar grande, sonhar grande e agir grande. Aquele que um dia acreditou ser comum, agora vive de forma extraordinária. E tudo começou com um simples pensamento mantido com consistência. A reprogramação mental não apenas mudou sua conta bancária, mas mudou a forma como você se enxerga, como enxerga os outros e como enxerga o mundo. Esse é o poder do paradigma certo. Ele transforma o impossível em inevitável. Ele te dá a confiança de que não importa o que aconteça, você sempre vai encontrar um caminho. Ele faz com que você ande pelo mundo com a postura de quem sabe que é criador da própria realidade e não vítima das circunstâncias. E se você está sentindo dentro de si essa certeza de que é hora de mudar de vez, então este é o momento de agir. Porque conhecimento sem ação é apenas informação acumulada. O que transforma é aplicar todos os dias o que você aprendeu. Então aqui está o meu convite para você. Se este conteúdo fez sentido, se ele acendeu uma chama dentro de você, não deixe essa energia morrer. Continue alimentando sua mente com ensinamentos que reforçam o novo paradigma. Cerque-se de palavras, ideias e histórias que te mantenham na frequência da prosperidade. E para isso, inscreva-se agora no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade.
Este canal foi criado para ser o seu ponto de apoio nessa jornada. Aqui, você vai encontrar mensagens constantes para manter a sua mente alinhada, estratégias práticas para aplicar no dia a dia e inspiração para nunca mais voltar ao velho padrão. Cada vídeo é uma oportunidade de reforçar a sua nova identidade. Cada ensinamento é mais um tijolo na construção da vida que você quer. E cada vez que você ouve, pratica e repete, o novo paradigma se torna mais forte, mais sólido e mais presente. Não subestime o poder da repetição e da constância. Estar conectado a um conteúdo que fala diretamente com o seu potencial é como regar a semente todos os dias. É o que garante que ela cresça, floresça e frutifique. A sua nova vida já começou no momento em que você decidiu mudar a forma de pensar. Agora, é questão de manter essa decisão viva, protegida e nutrida. E eu estarei aqui, junto com você, para lembrar, reforçar e inspirar essa jornada. Então clique agora para se inscrever, ative as notificações e faça parte dessa comunidade de mentes comprometidas com a prosperidade. Porque quando você está cercado de pessoas que pensam grande, é impossível continuar pequeno. E lembre-se sempre, a única coisa entre você e a vida que deseja é o paradigma que você escolhe manter. Escolha com sabedoria. Escolha a abundância. Escolha ser a melhor versão de si mesmo. E nunca mais aceite menos do que aquilo que você é capaz de ser, ter e viver.